Homem-Aranha através do Aranhaverso chegou para elevar ainda mais o nível do primeiro filme, com muitas surpresas, referências e grandes revelações que mudam tudo sobre o futuro dos personagens. Então, o que será que esse filme reserva para o terceiro filme? Como que vai ser o fim dessa história? Se você quer entender tudo isso, assiste até o final desse vídeo. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E através do Aranhaverso chegou para expandir ainda mais o multiverso, abrindo muitas possibilidades incríveis a partir de agora, porque apesar do filme não ter cena pós-créditos, essa é a primeira parte de uma grande história que vai ser finalizada em breve, mas a gente já tem muitas revelações aqui, que acontecem aqui nesse filme. E é exatamente isso que a gente vai comentar agora, como que esse filme é importantíssimo para conseguir estabelecer tudo o que vai acontecer no próximo, e como muitas das decisões que eles fazem aqui vão impactar os personagens de um jeito que ninguém esperava. Então, para continuar, eu preciso muito do seu like aqui embaixo, que ajuda demais, e para ajudar ainda mais o canal que não é monetizado realmente continuar vivo e não acabar, você pode apoiar com qualquer valor através do nosso Pix, xpnpix@gmail.com, que está aparecendo aqui na tela e vai ficar disponível na descrição ou no primeiro comentário fixado. E pode não parecer, mas isso ajuda demais a manter o canal vivo, produzindo mais conteúdo para vocês. Então, muito obrigado para cada um que faz isso. Lembrando que esse vídeo, claro, vai ter spoilers sobre tudo que acontece ao longo do filme, então se você não assistiu, vai lá, assiste, depois volta aqui, ou se você não liga para spoilers, né, continua aqui, vem comigo que tem muito detalhe, referência e surpresa para comentar. Aparições especiais. Galera, se tem uma coisa que esse filme tem, são referências easter eggs da história do Homem-Aranha, né? Nos quadrinhos, nas animações, nos filmes. Então são tantos easter eggs que passam pela tela em poucos segundos que fica até difícil você conseguir listar todos eles, né? Sem ver várias vezes, que é inclusive o que eu vou fazer em breve. Mas tem algumas participações bem importantes, inclusive algumas que ninguém estava esperando e eu preciso muito comentar aqui. Primeiro, claro, como todo mundo já tinha visto nos trailers, a gente tem diversas, incontáveis mesmo, versões animadas que vieram ou dos quadrinhos, como o Homem-Aranha Escarlate, o Punk-Aranha, ou outras que são totalmente das séries animadas também. E pensando nisso, uma versão que eu queria muito ter visto era a versão dos anos 90, do Homem-Aranha de 94, daquela série clássica que consolidou realmente o personagem nas animações, que até onde eu sei, até onde eu vi, ela não apareceu, né, infelizmente. E a série de TV japonesa, o Spider-Man, também não apareceu. E eu tava esperando, porque até aí foi estranho isso, porque pelo menos eu não vi, né, nem ele, nem o robô gigante dele, por exemplo, e é estranho até, porque eu tava esperando, porque já tinha sido dito que ele ia aparecer nesse filme, mas pelo visto, então, já que era o filme dividido parte 1 e parte 2 antes, né, talvez ele esteja presente na segunda parte, o que eu espero, inclusive, que aconteça com muitas versões que não apareceram aqui. E, aliás, falando em séries animadas, duas versões que eu queria muito ver, e tem participações bem curtinhas, mas nossa, já foi maravilhoso, foi o Homem-Aranha Sem Limites e o Espetacular Homem-Aranha. Duas versões de séries animadas que eu gosto bastante, nem tenho o que dizer sobre o Espetacular Homem-Aranha, né? Simplesmente perfeição demais, explorando o Peter no colégio, né? E ele tá aqui, ele tem uma fala lá em um dos momentos, o Josh Keaton faz a voz dele, né? No original, eles manteram essa voz. E aqui, a voz na dublagem, se não me engano, acho que foi o mesmo dublador do Andrew Garfield, né? Mas eu não tenho certeza. Pena que não chamaram outro dublador, acho que foi muito complicado fazer tudo isso na dublagem em tão pouco tempo, né, que a gente sabe que tem, mas só de ver os personagens ali, só de ver o Homem-Aranha Sem Limites, só de ver o Espetacular Homem-Aranha, já foi um sonho realizado, porque eu nunca imaginei que ia ver eles de novo, né, e foi realmente fantástico para mim ver eles ali na tela e numa animação lindíssima. E claro, a gente também teve a versão do Homem-Aranha da Insomniac Games, foi muito legal mesmo ver como que ele aparece num estilo de animação que lembra bastante os gráficos da PlayStation, parece que ele está renderizado de uma forma diferente, e também foi muito irado ver que o colega de quarto do Miles, né, o Gank, aparece jogando um jogo do Homem-Aranha, que com certeza é o jogo do Marvel Spider-Man. É sempre bom ver essa versão, que é uma das melhores, né, eu estou muito ansioso para o segundo jogo. E falando em melhores versões, a gente também tem uma aparição bem curtinha, mas que foi muito inesperada, que é a do Homem-Aranha Lego, porque ele também está no filme, foi um dos melhores momentos do filme, foi muito engraçado mesmo quando ele apareceu prestando satisfação
pro 2099 todo sério, e o 2099 só manda aquela, né? Obrigado, você é um dos melhores que nós temos. Foi muito bom isso. Eu já joguei vários jogos do Lego, eu não tava esperando mesmo que ele fosse aparecer, e que bom que ele apareceu. E saindo do mundo Lego, então, para completar com chave de ouro, a gente teve as aparições live actions. Sério, isso realmente aconteceu, e primeiro uma que ninguém esperava, né? A do ator Donald Glover, que apareceu lá em De Volta ao Lar, o primeiro filme do Tom Holland no MCU, né? Lá, pelo visto, ele já era o tio do Miles, o Aaron, né? Mas depois eles não falaram mais nada sobre isso. E aqui ele aparece, né, como um dos vilões que estão presos como uma anomalia temporal. Então ele é meio que confirmado como um gatuno de algum universo. E o mais interessante disso é que o Donald Glover foi uma das inspirações para o Miles Morales, para a criação do Miles Morales lá em 2011. Então ver ele aqui foi muito legal, né? E claro, o que todo mundo se perguntou realmente aconteceu, né? Não do jeito exatamente que a gente esperava, mas o Andrew Garfield e o Tobey Maguire estão no filme, e eles estão com cenas dos outros filmes, porque o filme ele estabelece que tem alguns eventos canônicos e trágicos na vida de um Homem-Aranha que não podem ser alterados, né? Porque se forem alterados, colocam em risco o próprio Aranha-Verso e a teia que liga todos eles pelo multiverso. E nesse caso do filme a gente tem um contraponto perfeito que eles encontraram, porque o pai da Gwen era capitão de polícia, o pai do Miles tá para ser nesse filme capitão de polícia. E assim como aconteceu com o Andrew Garfield naquela versão onde o pai da Gwen Stacy morreu, a Gwen Stacy daquela versão morreu, os outros dois capitães aqui eles têm esse risco de morrer porque é um evento canônico inevitável. E isso por si só já é incrível, né? Como eu mencionei lá na crítica sem spoilers. Esse filme é tão HQ que eles usam o conceito do universo Marvel, universo DC, do que é canônico ou não, né? Que os fãs tanto discutem também. Tanto que ao decorrer do filme, quando o Miles segue a Gwen até Mumbattan lá na Índia e ele acaba salvando uma pessoa, parece que foi um evento canônico interrompido, porque ele não podia fazer isso. Ele tinha que deixar aquela pessoa morrer, ele tinha que deixar aquela perda para outra pessoa acontecer, porque fazia parte de um evento que não pode ser alterado. Porque as perdas fazem parte da vida do Homem-Aranha e elas não podem ser evitadas. E é a partir disso que a gente tem as melhores demonstrações disso, né? Com o Andrew Garfield, com o pai da Gwen, o próprio tio Ben do Tobey Maguire também morrendo. Tudo isso aparece ali como algo fundamental. E como se não bastasse tudo isso, eles também prestam homenagem aos quadrinhos clássicos do Stan Lee e do Steve Ditko, que são bem importantes aqui. Porque nos quadrinhos originais da Marvel, que deram base para qualquer versão do Homem-Aranha que foi criada depois, inclusive o Miles, que é bem recente até, nos quadrinhos clássicos o George Stacy, que era capitão de polícia, também morre. Inclusive uma cena icônica que ele tenta salvar uma criança e é soterrado nos escombros. Uma morte muito trágica que o Peter se culpou por muito tempo nas HQs e a própria Gwen Stacy culpou o Homem-Aranha, sem saber que o Peter era o Homem-Aranha, né? Então, galera, é simplesmente fenomenal como esse filme consegue respeitar tudo que o Homem-Aranha representa e ainda homenagear os quadrinhos, os filmes live actions, as séries animadas e os jogos, e tudo isso contribui para a história totalmente. Nada é só fanservice, né? Como será o terceiro filme? Agora que a gente já falou sobre as aparições especiais, está na hora de falar então sobre o final e como que ele é importante para definir o que está por vir, né? Porque no final do filme, depois do Miles descobrir tudo isso sobre os eventos canônicos e como ele não pode interferir neles, a gente tem então a revelação do porquê a Gwen não podia falar com o Miles e sim deixar ele vivendo no seu mundo, e porque o pai do Miles, o Jefferson Davis, que tá para virar capitão de polícia, vai acabar morrendo. E todos os aranhas que o Miles conheceu sabiam disso, mas eles foram convencidos de que, por pior que isso seja, não tinha como evitar que isso acontecesse porque poderia causar uma destruição muito grande no Aranha-Verso. Do mesmo jeito que o Miles salvar aquela pessoa lá em Mumbattan colocou em risco o mundo do Homem-Aranha indiano. Então o Miles ele é confrontado com tudo isso porque mesmo que ele saiba que o pai dele vai morrer, eles pedem para que ele não tente evitar que isso aconteça. Mais ou menos, inclusive, o conflito que a gente vê o Barry Allen passar lá no Flashpoint dos quadrinhos da DC. Então é claro que o Miles não consegue lidar com um fardo desses. E é aí que a gente tem a perseguição dos aranhas contra o Miles. E principalmente o Miguel O'Hara, que vai até o fim, né? Tentando parar o Miles. Porque outra coisa que a gente descobre é que o Miguel já tentou mudar algo que aconteceu com ele também. Quando Percy e a família tenta buscar outra forma, um universo que ela esteja lá e a sua versão já morreu. Então ele poderia então substituir o outro Miguel. Inclusive a Feiticeira Escarlate devia ter feito isso lá em Doutor Estranho 2, né? Só pensando aqui. Mas enfim, a questão é que nesse filme isso não dá certo, porque aquele universo começa a entrar em colapso. Então se você tenta mudar um evento canônico, a realidade vai começar a se despedaçar. Então o Miguel, querendo ou não, é a
prova viva de que eventos canônicos não podem ser alterados. Então, como eu disse, eu achei isso muito perfeito, adorei como que eles conseguiram conectar a história e conectar os personagens nesse conflito, né? Como é que eles unem todos os aranhas. Só tem que ser por esse objetivo mesmo, só tem que ser por esse detalhe fundamental que cada um deles passou de alguma forma. Para completar, então, a gente tem a grande revelação final do filme, né? Que é quando a gente acha que por um momento o Miles realmente voltou para casa e a Gwen tá assistindo ele tentando contar para a própria mãe a sua identidade, que ele é o Homem-Aranha. O que ele tentou, inclusive, lá no início do filme. Mas o que acontece aqui é que a direção, os roteiristas e os diretores enganam a gente porque a gente acha que eles estão no mesmo ambiente. Mas na verdade a Gwen foi para o universo certo e o Miles foi para o mundo errado. Diferente dos quadrinhos, na animação do Aranhaverso pertence a outro mundo e por isso ela já tem o número 42 e eles dão ênfase nisso, ao contrário dos quadrinhos onde o número 42 é mais uma referência mesmo, né? Então aqui nesse universo uma questão fundamental que eles mudam é a questão do vilão Mancha mesmo, a origem dele. O Jonathan Wall, que diferente dos quadrinhos onde ele é um cientista contratado do Rei do Crime para recriar os poderes do personagem Manto, aqui eles ligaram a origem dele totalmente com o Miles, assim como o Gatuno também, né? Já que vários desses vilões eles não são do Miles e sim do Peter originalmente, e eles tiveram que adaptar nos quadrinhos e eles fizeram também, trouxeram isso pro filme em animação. O Gatuno é assim, tanto que o Gatuno originalmente era o Robbie Brown e na versão de Ultimate é o tio do Miles, né? O Aaron Davis, e aqui o Mancha era um dos cientistas do Rei do Crime, sim, no primeiro filme que o Miles jogou uma comida na cara dele, né? E, inclusive esse flashback é bem engraçado e mostra como que o Mancha foi atingido por toda energia dimensional, conseguiu seus poderes. Então é por isso que ele quer se vingar do Miles, ele ficar sabendo da identidade do Miles e ele vai então exatamente atrás da família dele para conseguir machucar o Miles e se tornar esse grande vilão, né? O que já é incrível mais uma vez porque eles tiram sarro do Mancha, que é um vilão mega poderoso, mas muitas vezes não é levado a sério, né? Assim como o Electro, por exemplo, nos quadrinhos, que é para ser uma energia pura de eletricidade, mas ele não é muito levado a sério. E ao mesmo tempo aqui eles dão um peso e profundidade pro personagem e você se importa com ele também. Então depois que o Miles descobre tudo, ele atrai os aranhas para fora, para longe do laboratório, né? E depois volta para aquela máquina que foi estabelecida um tempo antes e consegue enviar cada aranha para o seu universo de origem. Mas a questão é que já que a aranha que picou o Miles é de outro mundo, eles enviam então o Miles para aquele mundo. E aí que a gente tem a cena final e uma das mais impactantes do filme também. E por isso tudo é genial e vai se encaixando, a gente vai interligando os pontos, porque se essa aranha picou o Miles é de outro mundo, era desse mundo que ele está visitando agora, nesse mundo não tem um Homem-Aranha para defender. Então é por isso que a mãe do Miles não acredita nele, né? E o mais surpreendente acontece quando o Miles encontra então o seu tio Aaron de novo, que está com um visual diferente também, e pergunta, fala sobre ele, que ele mudou o visual, né, com as tranças, ele que tinha morrido no primeiro filme, mas aqui nesse mundo continua vivo, e ele percebe no Miles, ele pergunta pro Miles que ele mudou o visual, né, que ele não tá mais com tranças, porque nesse mundo pode não ter o Homem-Aranha, mas tem o Miles Morales. Então ele já consegue nocautear e prender o Miles, e a gente tem então a revelação e o encontro dele com a sua própria versão desse universo, que nesse universo o Miles que é o verdadeiro Gatuno. Então galera, é impressionante perceber mesmo com tanto personagem, tanto conceito de multiverso para lidar, e o filme fala tanto sobre a consequência de ser um herói, mas ainda assim eles conseguem fazer um contraponto direto de trazer uma versão corrompida para o Miles encontrar. Então já deixa a preparação de um confronto do Miles contra o Miguel e dessa versão corrompida dele também. Mas a sorte é que ele não tá sozinho nessa, né? Porque enquanto isso, a Gwen, que chegou no universo certo do Miles, por causa do dispositivo no pulso dela, ela consegue conversar com o Jefferson e a Rio Morales, dizendo que vai encontrar o filho dele de novo. E com isso a gente descobre então que um novo grupo de aranhas está sendo formado para poder ajudar o Miles, com a volta do Porco-Aranha, do Aranha Noir, o Punk-Aranha, o próprio Peter B. Parker e, por que não, muitas outras versões que eu espero que façam parte dessa equipe, como o próprio Homem-Aranha japonês. Realmente tem muita coisa para acontecer, muitas versões para aparecer e uma conclusão dessa jornada do Miguel também, já que provavelmente os aranhas devem encontrar o Homem-Aranha em 2099. A gente não sabe, fiquem abertos se ele vai ou não ter uma redenção. Novos filmes. E para finalizar, eu espero muito que eles continuem, né, com essa franquia do Aranhaverso, que não acabe nesse terceiro filme, porque sem dúvida tem muita coisa para explorar, muitos personagens para explorar. Por exemplo, a Gwen-Aranha, que pode muito bem ter a
agora seu filme solo, para explorar mais as histórias dela, como acontece nos quadrinhos. E claro que eu tô mais ansioso também é para ver um projeto solo do Homem-Aranha 2099, né? Imagina só como seria irado ver mais de Nova York, toda essa cidade futurista e o Miguel enfrentando novos vilões. Eu acho que o potencial disso é gigantesco. E pro Miles também, a gente teve a confirmação recentemente, né, que ele vai ter um filme live action no futuro. A gente só não sabe em qual universo vai ser, né? Se vai ser no MCU ou a própria Sony fazendo algo independente, mas vai rolar. Eu só espero que o Tom Holland, o Andrew Garfield, o Tobey Maguire, eles tenham também mais projetos, né? Porque realmente é uma coisa que os fãs querem muito, um quarto filme de conclusão, talvez, do Tobey Maguire, um projeto, quem sabe, do Andrew Garfield e, claro, o Homem-Aranha 4 do Tom Holland, que eu acho que tem tudo para ser muito bom, e principalmente se eles fizerem uma história mais isolada só dele ali contra o vilão, alguns coadjuvantes, e tem tudo para recomeçar definitivamente essa história, né? Sem dúvida, o potencial do Aranhaverso na animação e no live action não tem limites, concorda? Qual aranha você mais curtiu ver no filme? Qual deles merecia ter um projeto solo? Você acha que o Tobey, o Andrew e o Tom Holland vão aparecer no terceiro filme? Comenta aqui embaixo o que você espera para os novos filmes. Se você quer ajudar o canal a continuar vivo, já deixa o seu like e considera também apoiar o canal pelo nosso Pix, xpnpix@gmail.com, que está aparecendo aqui na tela, no comentário fixado. É muito importante, que ajuda demais o nosso trabalho nesse canal que não é monetizado, mas o seu feedback vale muito a pena continuar. Muito, muito obrigado. Não vai embora ainda, confira nesses outros vídeos que eu separei para você, eu tenho certeza que você vai curtir. É isso aí, valeu, falou, até mais.